As companhias aéreas chinesas acabaram de cancelar mais de 400 mil voos para o Japão, após declarações de Sanae Takaichi, a nova primeira-ministra da nação insular. Para discutir esse assunto sob outra perspectiva, temos de volta um velho amigo do programa, Warwick Powell. Warwick, bem-vindo de volta. Ótimo ver você novamente, Pascal. Warwick, ontem eu falei com a Joana sobre isso. Ela é de Taiwan, claro, mas tem uma perspectiva muito favorável ao diálogo entre os dois lados do estreito. Ela compartilhou algumas percepções e eu queria ouvir a sua opinião também. O que está acontecendo atualmente nas relações sino-japonesas? E por que você acha que a reação chinesa tem sido tão intensa? Olha, é claro que o relacionamento se tornou muito tenso nas últimas 2 ou 3 semanas. E em grande parte, é claro, a faísca que desencadeou a mais recente rodada de intensificação e a espiral descendente, por assim dizer, pelo menos no tom bilateral, foram as declarações feitas pela nova primeira-ministra do Japão sobre a questão de Taiwan. No parlamento, ela foi questionada sobre a postura de seu governo em relação a Taiwan e respondeu, descrevendo-a como potencialmente uma questão de sobrevivência, mencionando a possibilidade legal de mobilizar as forças de defesa do Japão no caso de qualquer incidente militar ocorrer em torno de Taiwan. Agora, isso, é claro, provocou uma reação diplomática significativa da China continental e também algumas preocupações de várias forças políticas na própria ilha. A ilha tem um conjunto mais complexo de atitudes em relação a essas questões, mas ainda assim, muitas das preocupações sobre a mais recente intervenção japonesa são compartilhadas em ambos os lados do estreito. Pequim, imagino, é extremamente sensível à questão de Taiwan. Ponto, por razões de soberania nacional. Mas nesse caso específico, acho que, Pascal, há também uma sensibilidade histórica muito mais profunda. Não tenho dúvida de que Joana teria abordado boa parte da história mais longa, voltando ao final do século XIX, quando os japoneses colonizaram Taiwan e foram eventualmente obrigados, ao término da Segunda Guerra Mundial, a devolver todos os territórios que haviam colonizado aos seus antigos controladores soberanos, por assim dizer. Mas acho que uma das coisas realmente importantes de lembrar é que o exército imperial japonês invadiu a China em 1931 e travou uma guerra lá até 1945. Cerca de 25 a 30 milhões de chineses morreram durante esse período como resultado dessa guerra. E certamente existe um alto nível de sensibilidade e um ponto histórico delicado em relação à agressão, à barbárie e à militarização japonesas. Quando a República Popular da China e o Japão normalizaram as relações bilaterais em 1972 e, por fim, emitiram a declaração conjunta, que, é claro, tem sido bastante discutida no último dia e meio, 2 dias, à luz da crise atual, as discussões envolveram alguma reflexão ou troca de ideias sobre a questão das reparações de guerra. Zhou Enlai, o primeiro-ministro da China na época, que liderou essas discussões, chegou à conclusão de que o povo japonês em geral, a população civil, não deveria ser punido, por assim dizer, pela imposição de reparações pelos atos de um governo anterior. Fez parte de uma negociação para tentar traçar uma linha na areia, virar uma nova página nas relações bilaterais, de modo que os dois países pudessem, de certa forma, avançar juntos, deixando algumas dessas questões de lado. Desde então, houve 3 declarações bilaterais formais subsequentes, comunicados e declarações semelhantes reafirmando essa intenção. O reconhecimento de uma responsabilidade mútua e de um benefício mútuo em encontrar maneiras de coexistir, coordenar e colaborar em prol dos interesses de cada país e da região como um todo. Portanto, quando o primeiro-ministro fez recentemente aquelas observações sobre a ilha de Taiwan, isso realmente provocou 2 coisas.
it really provoked two things. One was the unwinding of those historic commitments. Uma delas foi a reversão daqueles compromissos históricos que, na verdade, lançaram as bases para a normalização das relações bilaterais. Mas isso também abriu a questão de se o Japão realmente sustentava, de forma sincera, as posições expressas naqueles diversos documentos, referentes não apenas à sua relação com o continente, mas também à sua relação com a própria ilha de Taiwan. Se os japoneses considerassem o incidente em torno da ilha, que os chineses obviamente veem como uma questão interna, suficiente para provocar uma intervenção militar japonesa em nome da segurança nacional ou da sobrevivência, isso significaria, do ponto de vista da China, que o Japão já não via Taiwan, ou a questão de Taiwan, como um assunto interno chinês. E isso alimenta preocupações de que possa haver esforços, especialmente vindos do Ocidente, para fatiar gradualmente a questão de uma só China. Eu esperava no começo, quando ouvi o que ela disse no parlamento, que o que ela quisesse dizer fosse que uma guerra em ou ao redor de Taiwan seria uma emergência nacional para o Japão. No sentido de que, é claro, a ilha japonesa mais próxima fica a apenas cerca de 100 quilômetros da costa de Taiwan. Mas na verdade não era isso que ela quis dizer. O que ela realmente quis dizer foi que se navios de guerra chineses, navios do continente, se aproximassem da ilha taiwanesa, isso por si só seria uma contingência que o Japão poderia tentar impedir usando a força de suas forças de autodefesa. Segundo muitas pessoas, especialmente a esquerda, isso também seria uma violação da Constituição japonesa, porque a Constituição diz que as forças de autodefesa do Japão só podem ser usadas em e para a defesa do território japonês. E, obviamente, por mais que se interprete, Taiwan, sob nenhuma circunstância imaginável, pertence a isso. Nenhum japonês jamais afirmou isso, na verdade. Mas da perspectiva da China continental, isso abalou tantas coisas, tantas expectativas no Japão que também foram abaladas, não foi? Sim, veja, isso aconteceu um pouco de surpresa. Em parte porque, embora seja claro que o continente tinha suas próprias preocupações e reservas em relação ao novo primeiro-ministro, evidenciado pelo fato de não ter havido a nota de congratulação obrigatória ou convencional, acho que o continente também tende a adotar uma postura de esperar para ver, principalmente na forma como conduz sua diplomacia. Entende-se que há muitas questões que afetam o norte da Ásia, em que a coordenação e o diálogo entre Japão e China são, na verdade, vitais para os interesses de ambos os países, seja em relação à estabilidade da Península Coreana, à promoção da liberalização do comércio regional e do acesso a mercados, à coordenação econômica ou aos alinhamentos em torno de mecanismos financeiros que permitam, caso ocorram choques de liquidez nas economias regionais, que esses choques sejam devidamente administrados por meio de ações coordenadas dos bancos centrais. Portanto, há muitas áreas em que as economias japonesa e chinesa interagem de forma estreita e uma abordagem pragmática costuma ser adotada. Mas quando a primeira-ministra japonesa fez essas declarações, e devo acrescentar que, ao visitar a Malásia para a APEC, ela também foi a um cemitério local e prestou homenagens aos soldados japoneses que morreram na Malásia durante a Segunda Guerra Mundial. Isso também não a tornou mais simpática ao povo da Malásia. E novamente isso levanta essas interrogações sobre o militarismo japonês e as atitudes em relação a isso. Agora, acho justo dizer que a maioria das pessoas no Japão, e certamente o retorno que recebo de amigos e colegas que vivem e trabalham lá, não apoia uma remilitarização do Japão da forma como os elementos mais extremos do corpo político japonês tendem a pensar sobre essas questões. Dito isso, há algumas preocupações de que a atual primeira-ministra venha de um setor do corpo político que tende a ter, em primeiro lugar, uma postura mais agressiva em relação à remilitarização japonesa,
algo certamente refletido em comentários sobre a questão nuclear, e também, acredito, refletido no fato de que ela, no passado, expressou ativamente opiniões que buscam questionar a crítica, por assim dizer, ao barbarismo e às hostilidades japonesas durante a Segunda Guerra Mundial, a ponto de ter se envolvido em certa medida com o revisionismo histórico. Então, como um pacote completo, acho que ela representa um conjunto específico de atitudes e forças na sociedade japonesa que preocupam pessoas na China continental, muitas pessoas na ilha de Taiwan e também pessoas em outras partes do Sudeste Asiático. Portanto, acredito que quando se coloca tudo isso junto, a reação foi, na verdade, totalmente previsível e perfeitamente compreensível. E pelo que ouvi, há agora um esforço para tentar encontrar um caminho de volta à normalização, que obviamente não envolva uma humilhação total, porque esse é o desafio da diplomacia, mas que ao mesmo tempo obrigue o primeiro-ministro, pelo menos em certo nível, a reconhecer que as declarações dela realmente ultrapassaram os limites históricos. Deixe-me dizer apenas mais uma coisa, e isso talvez funcione um pouco a favor dela, e é que sabemos que na política e nos assuntos internacionais, muitas vezes é necessário que os líderes políticos, sejam eles os principais líderes ou ministros seniores, cuidem de suas palavras e calibrem o que dizem de uma forma que não revele totalmente suas próprias opiniões pessoais, é claro, mas também as visões oficiais ou não oficiais de pessoas dentro de um governo. Ainda assim, eles conseguem transmitir um sinal. Eles fazem isso porque as normas da diplomacia realmente exigem um certo nível de decoro e boas maneiras, por assim dizer, de modo a permitir que todos possam lidar com questões complexas. Então, em certo sentido, ela é primeira-ministra há menos de um mês, e embora tenha opiniões fortes, e eu acho que a forma como as expressa é vista como muito sincera, pois refletem suas opiniões sobre muitas coisas, há uma certa margem de tolerância, não muita, mas um pouco, com base na ideia de que talvez ela ainda não tenha compreendido totalmente as obrigações que acompanham o cargo de primeira-ministra, de medir melhor as palavras. Acho que sua observação é muito importante. Fico me perguntando até que ponto, nesse sentido, a China está disposta ou é capaz de aliviar para ela. Mas eu só quero dizer, as circunstâncias em que ela disse isso foram muito específicas, porque foi em resposta a uma pergunta de um parlamentar da oposição, e um parlamentar da oposição do Partido Democrático Constitucional de Esquerda. Esse é o partido que quer que ela contenha esse impulso, que não quer seguir o caminho militarista, que sempre foi antimilitarista. Ele continuou insistindo, perguntando várias vezes, então isso constituiria, porque queria que ela dissesse não. Mas então ela disse sim. E o que você acabou de dizer é, na verdade, o que o primeiro-ministro Abe fazia. Sempre que lhe perguntavam sobre a situação com Taiwan, ele respondia que não especularia sobre assuntos de tamanha importância. Ele sempre dizia isso, e ela realmente usou a mesma frase, ou uma parecida, no começo da resposta dela. Mas quando o cara continuou insistindo, ela acabou dizendo, sim, na verdade sim. Então, de certo modo, um dos meus amigos japoneses interpreta isso como, escapou. Porque sim, ela acredita nisso, mas também sabe que há um equilíbrio a manter. Agora, o problema que ela criou é que para desfazer o estrago, teria que voltar atrás. Mas isso prejudicaria sua coalizão de direita, porque eles estão comemorando agora os nacionalistas. E esse apoio é algo de que ela precisa, já que está em um governo de coalizão minoritário. Então ela não pode alienar esse grupo, e acabou se metendo, numa bela enrascada, na verdade. Sim, veja, acho que muito disso tem a ver com dinâmicas políticas internas, porque, obviamente, pela forma como ela se tornou primeira-ministra, ainda não há uma base para um mandato amplo que exigiria a convocação de uma eleição geral. Então, de certo modo, talvez ela tenha sentido a necessidade sob pressão de demonstrar sua firmeza, especialmente para o eleitorado que a apoiou na conquista do cargo.
Agora, novamente, políticos experientes permanecem muito disciplinados, especialmente em questões que tendem a provocar não apenas reações muito fortes, mas também riscos que podem sair do controle. E com isso, quero dizer a possibilidade de desencadear eventos subsequentes que não se pode realmente prever. Agora, do ponto de vista de um governo nacional, a última coisa que se deve fazer é tomar decisões quando se sabe muito bem que não se tem ideia do que acontecerá depois. Isso é algo extremamente arriscado e, pode-se dizer, incrivelmente irresponsável. E eu acho que nesse ambiente intenso, ser questionado no parlamento tem, é claro, uma certa intensidade teatral, faz parte da natureza da coisa. Isso pode levar as pessoas a perder o controle. Mas também é possível perceber como a pressão do momento pode levar alguém a reagir de maneiras que, com a cabeça mais fria, não reagiria. E talvez, novamente, nesse contexto, haja uma certa margem de tolerância. A China não vai deixar essa passar facilmente, em parte por causa da substância das questões. Certo? Mas também acho que o erro, por assim dizer, da posição do Japão, e você mencionou essas outras ilhas, algumas das quais são disputadas, como sabemos, é que em poucos dias vimos agora navios da guarda costeira chinesa se moverem por essas águas disputadas. E apesar de alguns protestos do governo japonês, ele na verdade não conseguiu fazer nada a respeito. 10 ou 15 anos atrás, é altamente improvável que algo assim tivesse acontecido. Então, o que ela pode ter gerado inadvertidamente é o pretexto pelo qual se estabelece uma nova normalidade. Tenho certeza de que esse não é o resultado que ela desejava, mas certamente é um que Pequim aproveitará com as duas mãos. Sim, quer dizer, o que me preocupa é que isso dê início a uma espiral de escalada, o que, na verdade, em ambos os extremos do espectro, acaba ajudando aqueles que defendem um maior envolvimento militar na busca por uma solução. Porque eu acredito muito, muito profundamente, que os japoneses não vão compreender totalmente a natureza da reação que está vindo agora. Embora você ache que a intensidade e também o caráter muito público dessa reação, com cerca de 400 mil turistas e viajantes cancelando seus voos. Eu disse no começo que eram as companhias aéreas, mas são os turistas que cancelam os voos e as companhias que os reembolsam por causa da política. Você acha que isso vai mostrar ao Japão que, ok, este é um vespeiro que precisamos entender melhor? Sim, veja, quero dizer, é claro que há algumas questões desencadeadas, o ninho de vespas, a caixa de Pandora, em que sentimentos profundamente enraizados das pessoas podem ser mobilizados muito, muito rapidamente. Mas, obviamente, as pessoas também queriam visitar o Japão, então há claramente uma abertura de coração ao mesmo tempo, certo? De outras maneiras. Acho que muitos chineses têm sentimentos complexos sobre a questão do Japão, e, em geral, não apenas estão dispostos a deixar o passado no passado, mas também realmente felizes em olhar para o futuro do relacionamento. E, claro, de um ponto de vista pessoal, poder visitar o país e aproveitar tudo o que a sociedade, a história e a natureza japonesas têm a oferecer a um turista, além da Disney, é claro, se você tiver filhos. E então, há claramente um potencial de retaliação econômica. A economia japonesa não está em boa forma no momento, e sua relação econômica com a China continua sendo uma parte muito importante do bem-estar geral do Japão. Portanto, acredito que haverá muita pressão. Não há dúvida de que o novo governo está plenamente ciente disso. Um enviado especial foi despachado e se reuniu em Pequim ontem, terça-feira. Imagens circularam, é claro, mostrando o enviado deixando os escritórios. Nenhum comentário foi feito por nenhuma das partes até agora. Isso sugere que houve algumas conversas muito francas e diretas, que agora estão sendo transmitidas à liderança para uma reflexão adequada.
Não tenho dúvida de que, embora, como mencionei, a China não vá deixar essa questão de lado de forma leve ou fácil, ela também é capaz de trabalhar com o lado japonês, por assim dizer, para criar as condições de um arrefecimento aceitável da situação. E, novamente, trata-se de pragmatismo. Não há muito a ganhar continuando a esquentar essa questão se for possível encontrar uma maneira de esfriá-la mais cedo do que tarde. E se houver um caminho, e se o governo japonês que estiver aberto a isso, e claramente acho que há alguns sinais de que estão, então acredito que Pequim é muito disposta essencialmente com os japoneses para encontrar uma saída para ambos. O que isso vai fazer, porém, é como eu disse, acho que na verdade cria um novo normal. E esse novo normal, combinado com as mudanças de atitude na ilha de Taiwan, e o fato de que o Exército de Libertação Popular, a Marinha e a Guarda Costeira do continente passaram pelas águas disputadas da ilha, sabe? Eles não vão voltar atrás nisso. O que isso realmente mostra é que o Exército de Libertação Popular não apenas tem a capacidade de circunnavegar a ilha de Taiwan em si, mas também tem a capacidade de ir um pouco além disso. Quer dizer, o perigo nessa situação é claro, que ambas as nações, a China continental e o Japão, têm capacidade de causar danos reais uma à outra. Mas até agora, a norma sempre foi que, ao se aproximar de ilhas sob a administração do outro lado, pode-se criar uma cena, mas não se usa força de fato. Não, eles nunca usaram canhões de água um contra o outro. Isso acontece nas Filipinas, certo? Mas também há uma disciplina muito clara sobre não exibir armas nesses barcos. Elas devem sempre permanecer escondidas, e assim por diante. Existem normas de engajamento muito bem definidas. Então, você está realmente esperando uma mudança nessas normas de engajamento. Acho que provavelmente mais em termos de frequência antes de tudo, porque de fato não há nada que os japoneses possam fazer a respeito. E eles abriram espaço para que a China diga, veja, vocês indicaram que podem tratar a questão de Taiwan não como um assunto interno chinês, mas como outra coisa. E, portanto, precisamos estar muito mais atentos a essa parte do mundo agora, em nome da soberania nacional. Então, sim, acho que você está absolutamente certo. Esses pequenos códigos de engajamento internacional ainda serão respeitados. E eu acho que as partes, Japão e China, são na verdade muito competentes em compreender esses sinais, porque em muitas sociedades asiáticas, grande parte da comunicação é feita de maneira muito educada e frequentemente um pouco indireta, em que é preciso estar atento a indicações sutis, em vez de alguém simplesmente dizer algo de forma direta. Então, acredito que esse tipo de sensibilidade cultural em relação a como essas comunicações codificadas funcionam existe, e isso é algo positivo, porque essas mensagens sutis acabam sendo transmitidas. Mas acho que está sendo estabelecida uma nova normalidade. Sim, e também é preciso dizer que, é claro, embora o chefe de governo no Japão mude com frequência, os ministérios permanecem, os diretores permanecem e todo o aparato permanece. E esse aparato está muito atento a tentar compreender o aparato na China e vice-versa. Então você está absolutamente certo, a estabilidade ali não vai necessariamente desaparecer. Mas no nível político, esse incidente agora criou a necessidade de a China bater o pé, e bater com muita força para dizer chega, isso é uma questão interna. Por outro lado, isso cria um problema para os pragmáticos em Pequim, porque quanto mais forte for a reação, mais isso empurra o Japão ainda mais para os braços dos Estados Unidos. E os Estados Unidos têm se mantido suspeitosamente em silêncio sobre tudo isso. Quero dizer, o único que realmente sai ganhando com essa disputa entre Tóquio e Pequim é Washington. Bem, Washington também retirou alguns mísseis do Japão na última semana ou algo assim. Então veja, acho que há muita coisa acontecendo aqui. Washington quer que seus parceiros, seus aliados, por assim dizer,
assumam um papel muito mais ativo em termos dessa estratégia mais ampla de contenção da China. A reconfiguração da abordagem de Washington fez com que ela pressionasse seus parceiros regionais a entrarem em arranjos minilaterais, que também exigem que esses parceiros aumentem seus gastos, comprem mais máquinas, munições e armas de guerra e assumam um papel mais ativo na linha de frente. Isso permite que Washington, de certo modo, calibre suas próprias limitações de recursos, enquanto faz com que outros realizem o trabalho pesado. E acho que vemos isso no Japão, em certa medida também na Coreia, com os submarinos nucleares, a situação nas Filipinas e, claro, aqui na Austrália, onde estou localizado. Então o Japão, de certo modo, está desempenhando um papel de procurador muito útil nessa reconfiguração mais ampla da estratégia americana, mesmo que o objetivo permaneça em grande parte inalterado. Acho que sob seus predecessores houve uma tentativa de talvez aproveitar essa janela de maior, digamos, maior responsabilidade autônoma para desenvolver alguma capacidade que pudesse permitir ao Japão ficar um pouco menos sob o controle, por assim dizer. Be a little bit less under the thumb, so to speak. But I'm not quite sure that the current Prime Minister necessarily... Mas não tenho tanta certeza de que a atual primeira-ministra necessariamente tenha uma noção clara do que é essa oportunidade. O comportamento, as discussões e a relação visual evidente, a relação entre o Japão, a primeira-ministra e o presidente Trump, acho que sugerem uma afinidade um pouco diferente de como seus antecessores tentaram calibrar a relação com os Estados Unidos, que era muito mais equilibrada, certo? Era mais como, ok, fazemos parte dessa aliança, os Estados Unidos têm bases militares no Japão, mas ao mesmo tempo eles querem que façamos mais. Então vamos aproveitar isso como uma oportunidade para nos tornarmos um pouco, não tenho certeza se ela está fazendo isso. Veja, acho que outra coisa que isso faz, Pascal, e que remete à questão de Taiwan, é que este é, na verdade, um momento muito, muito poderoso e oportunista para os antisseparatistas de todos os tipos, sejam eles estatistas, unificadores ou o que for, se tornarem mais agressivos em suas campanhas, em suas mensagens, em sua retórica, em suas tentativas de persuadir pessoas na esfera política, na elite política, sobre a questão da reunificação de Taiwan, para se reengajarem de forma mais sensata e concreta com o continente. To re-engage more sensibly and concretely with the mainland. The recent election of the new chairwoman of the... A recente eleição da nova presidente do KMT, acredito eu, trouxe um verdadeiro impulso para esse aspecto específico do ambiente político taiwanês. E esse incidente dá a essa parte do mundo político em Taiwan, na minha opinião, algo concreto com que trabalhar. Porque é preciso lembrar que por cerca de 25 ou 30 anos, houve uma tentativa de certo modo, dessignificar Taiwan. E até certo ponto, houve uma inclinação em direção ao legado da ocupação japonesa, como parte do patrimônio cultural, e assim por diante. Mas esse episódio, na verdade, permite que as pessoas lembrem aos outros em Taiwan que sua herança é profundamente chinesa. Sim, e vamos lembrar novamente, para quem ainda possa estar confuso sobre isso, que o nome oficial do governo de Taiwan é República da China. Vamos apenas lembrar disso, certo? Porque no discurso ocidental, isso é deixado tão de lado que você poderia ser perdoado por achar que existe algo como uma República de Taiwan. Não existe. É apenas a República da China. Mas você também me chamou a atenção para o fato de que, desculpe, isso vai ser duas perguntas. Primeiro, agora existe essa ligação entre o atual partido no poder, o Partido Democrático Progressista em Taiwan, e os esforços para se aproximar do lobby israelense e construir mais conexões com os Estados Unidos por meio disso. Essa é a primeira. A segunda pergunta, se você tiver tempo para ela, é porque você acha que algumas partes da postura de defesa do Japão têm muito mais a ver com a Coreia do Norte do que com a China. Por exemplo, toda a questão dos mísseis. O Japão, há 2 anos, mudou sua doutrina, dizendo: não vamos apenas derrubar mísseis que estejam chegando,
Também poderemos atacar as bases de lançamento. Isso foi interpretado como uma escalada pela China, mas na verdade, em cerca de 95% dos casos, o que os japoneses têm em mente é a Coreia do Norte. Por que é que não haveria uma janela de oportunidade para a China ajudar a construir estabilidade regional por meio de um diálogo de segurança regional? Porque se a China ajudasse o Japão a aliviar seus temores em relação à Coreia do Norte, isso teria um impacto significativo e ajudaria muito o Japão. E não estou dizendo para desarmar a Coreia do Norte. Estou dizendo para criar fóruns comuns de discussão, porque os japoneses não têm a mesma capacidade de dialogar com os ministérios norte-coreanos que têm com os chineses. Desculpe, são duas perguntas diferentes. Para qual delas você quer ir? Olha, vou lidar primeiro com a questão de Lai Ching-te, que é o líder em Taiwan. É verdade que, no último mês ou algo assim, ele tem sido bastante explícito ao tentar criar alinhamentos entre seus próprios imperativos políticos e os do lobby israelense, o AIPAC. Tanto por meio de uma visita que o AIPAC fez recentemente a Taipei, onde foram recebidos e tratados como convidados muito importantes, quanto por meio de declarações muito explícitas sobre como ele vê a experiência israelense como um modelo para Taiwan, sabe, em termos defensivos, como o modelo do porco-espinho. Essas aproximações com o lobby israelense eu acho são muito interessantes, porque sugerem que ele e seus aliados na ilha estão preocupados que Washington talvez não seja mais um apoiador natural tão forte quanto já foi. Mas ele entende que o lobby israelense exerce uma influência enorme dentro do Beltway e está tentando tirar proveito disso. O risco que ele corre, acredito, é o de alienar muitas pessoas em toda a região. E também muitos na ilha que consideram o que está acontecendo no Oriente Médio, em Gaza e em outros lugares, algo mais do que repulsivo, que ficam horrorizados com a limpeza étnica que vem sendo realizada. Eu não tinha certeza se poderíamos dizer isso, porque não sabia bem o que o algoritmo faria. Não vai adiantar nada. Tá tudo bem. A maioria da população mundial sabe que é um genocídio e fala sobre isso. E por isso eu acho que esse nível de alinhamento de Lai Ching-te com o governo Netanyahu em Israel e também com o AIPAC, como forma de tentar influenciar Washington, na verdade corre o risco de minar qualquer prestígio que ele ainda mantenha na própria ilha. E isso, acredito eu, combinado com a nova presidente do KMT e com esses outros acontecimentos que temos tentado analisar nesta discussão, abre um novo capítulo, talvez, das dinâmicas entre os dois lados do estreito, algo que simplesmente não era concebível nem mesmo há um ano, quando agora há pessoas sérias falando sobre a necessidade de Taipei e Pequim voltarem a ter um diálogo significativo sobre como o mundo será amanhã e daqui a 10 anos. The world will look like tomorrow and in 10 years' time. Now, agora, é claro que há reunificacionistas na ilha, mas também há pessoas que não são reunificacionistas e que ainda assim buscam algum outro tipo de acordo pacífico. Essas vozes ficaram realmente à margem por boa parte dos últimos 8 ou 9 anos. Mas acho que esses acontecimentos recentes dão novo impulso para que essas vozes voltem a ganhar destaque. Será interessante ver como isso se desenrola, tanto por causa das dinâmicas em Washington, quanto, é claro, das mais regionais. Veja, acho que a questão da RPDC é extremamente importante. Infelizmente, ela é mal compreendida por muitos no Ocidente, porque é simplesmente retratada como o Estado fora da lei, o reino eremita, todo esse tipo de coisa. Mas é claramente uma parte muito importante da arquitetura de segurança regional, ou da falta de uma arquitetura. É uma potência nuclear. Tem capacidade de lançar ogivas nucleares com alcance transcontinental. Não pode ser ignorada. E é compreensível que os países dentro e ao redor da região, dadas suas histórias, tenham preocupações. É do interesse de todos que algum tipo de entendimento e distensão seja alcançado.
permitindo que tenham menos receios em relação aos outros dentro da região quanto ao impacto na segurança. E acho que você tem razão ao dizer que Pequim está em posição, junto com os russos, que têm um acordo militar ou de segurança renovado com a RPDC, de, em última instância, liderar um diálogo mais construtivo na região. O momento atual é bastante difícil, é claro, por causa do que está acontecendo na Ucrânia. Isso torna complicado para os aliados americanos se envolverem com a Rússia sem que o resto do mundo os critique. Ainda assim, Moscou é na verdade um ator importante agora, especialmente no que diz respeito à questão norte-coreana. Não se esqueça de que a Rússia também se estende acima da Coreia do Norte até a costa do Pacífico e a península de Kamchatka. Portanto, Rússia, Pequim e a RPDC, três potências nucleares que não podem ser ignoradas. E eu acho que o Japão precisa cair em si. Com o tempo, ele terá que enfrentar a questão de saber se pode realmente ter segurança na região enquanto tropas americanas continuarem estacionadas lá. Bem, essa não é uma questão de 5 anos, é uma questão de 10, 20, 30 anos. Mas até que esses problemas sejam progressivamente resolvidos, o Japão vai, acredito eu, continuar sempre em uma posição delicada. Seria sensato, penso eu, que o Japão se concentrasse em suas prioridades. A ilha de Taiwan, na verdade, não é uma questão de sobrevivência para o Japão. A RPDC é. E a questão da RPDC é melhor tratada se houver a capacidade de trabalhar com a China e com a Rússia para encontrar maneiras de manter um diálogo com Pyongyang. Interferir em Taiwan não é uma boa forma de conseguir isso. Não é. Continuo pensando que a chave para a segurança e a estabilidade do Nordeste Asiático pode, na verdade, estar na Mongólia, que tem um relacionamento fantástico com todos, inclusive com os russos, e poderia convidar para um diálogo de segurança em nível de subdiretoria entre os ministérios da defesa. E eles provavelmente compareceriam. Na verdade, já fizeram isso antes. Qualquer desculpa para visitar seria aproveitada com as duas mãos. Se houver qualquer oportunidade de eu ir junto, eu adoraria. Vou continuar pensando nisso. Warwick, muito obrigado. Ainda há algo que precisa ser abordado na discussão sobre este assunto, ou você acha que já cobrimos cerca de 80%? Acho que já abordamos as questões de grande escala das quais temos consciência e espero, ajudamos a esclarecer um pouco quais são as dinâmicas e, em última instância, quais são as verdadeiras prioridades. O envolvimento do Japão na questão de Taiwan simplesmente não é uma prioridade japonesa. Há muitas outras questões bem maiores sobre as quais o Japão precisa refletir e lidar. Na verdade, a China faz parte da solução para muitos desses problemas, tanto para o Japão quanto para a região em geral, por razões bastante óbvias. Afinal, é a maior economia e a nação mais poderosa da região, e não se resolvem questões regionais sem um engajamento construtivo com ela. Vou tentar encontrar um especialista japonês para falar sobre isso também. Warwick Powell, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Prazer absoluto, Pascal.